Você falou sobre o perdão e uma coisa, eu lembro não, eu sei que quando você consegue perdoar alguém, mesmo, eu lembro, vou contar uma história bem rapidinho. Eu fiquei 10 anos sem falar com meu pai, Uau. né? E por uma coisa que ele nem fez pra mim diretamente, foi pra minha irmã, e não é nem que ele fez. a forma só como de que você família. viu. Você se ofendeu. Eu comprei a briga da minha irmã. E fiquei 10 anos sem falar com ele. Aí vim, casei, cresci, tive filhos. Aí minha primeira oportunidade que eu fui pro Brasil, que eu fiquei 10 anos sem ir pro Brasil, demorou bastante meus documentos aqui. Primeira coisa que eu fiz, chamei ele, pedi perdão, nem lembrava do quê. Pra mim, nem lembrava se estava certo, se estava errado. Pedi perdão, aí perdi. Eu tenho uma tia, que até hoje ela não fala comigo. E todas as vezes que eu vou ao Brasil 1 ou 2 vezes por ano. Todas as vezes eu bato na casa dela. Ela não me atende. Eu vejo meus primos. E falo, ó, se vê a tia, fala que eu vim aqui, que eu quis falar. Já tá com 80 e poucos anos, né? E ela não me atende. E eu nunca fiz nada, eu não recordo nada, mas eu vou pedir perdão pra ela do que ela acha que eu fiz. E quando você sabe pedir perdão e se desculpar, que eu vejo muita... Cara, eu conheço tanta gente que quer provar que tá certo. Fala, eu não vou, eu não fiz nada. E quando a gente consegue fazer, a gente se sente tão É bem. libertador. É libertador. Perdão é libertador. Quando você não perdoa, é como se você estivesse carregando um defunto nas suas costas. E isso vai te afetando, vai pesando, vai pesando. O veneno é pra você. O veneno é pra você. Ah, mas é porque você não passou pelo que eu passei. Não, realmente, eu não passei pelo que você passou, não ouvi o que você ouviu. Mas a única pessoa afetada por falta de perdão é só você, não é mais ninguém. E isso a gente vive, eu vejo pessoas doentes às vezes, por falta de perdoar. Uma vez, meu marido, ele é psicólogo. E veio uma pessoa na nossa casa e ele começou a conversar e ela nunca tinha perdoado o pai, porque o pai bebia, o pai fumou muito, a mãe que trabalhava, o pai vivia bêbado e a mãe sustentava a casa. E ela via aquela situação e tomava as dores da mãe, porque é a mãe que está sofrendo, a mãe que está... E ele teve uma doença difícil e tinha problema no pulmão e ficou disabled. Desabilitado. Ele ficou, então ele não trabalhava. E aí ela casou e vivia naquela amargura. E a gente começou a conversar e a gente falou, você precisa perdoar seu pai? E ela falou, como? Não, tipo assim, não tenho como perdoar meu pai, minha mãe sofre com isso, eu vejo o sofrimento. Não, mas ele é teu pai. E a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Não é honra só sua mãe. Bem na vida, né? Independente do que o seu pai e sua mãe faz ou se é bonzinho ou não. Exatamente. Honra teu pai e tua mãe para que você tenha longos dias na terra. Então, assim, depois dessa conversa, ela parou para analisar e pensar e ela foi e perdoou o pai. E a vida dela foi totalmente diferente após isso, sabe? E a gente vê que quando a pessoa tem essa dificuldade de perdoar, e eu vou combinar, não é difícil só para você, é difícil para mim também. É difícil você ir para uma pessoa e pedir perdão, porque o seu ego, o seu orgulho, tá igual você falou, né? O diabinho e o anjinho. Falando, imagina, essa pessoa não merece. Não, quem merece é você. Ser liberto. Você faz pra você. É igual... Gente, é igual, eu gosto de falar, porque quando o pastor fala de dízimo, todo mundo fala, lá vai pedir dinheiro. Eu não sou pastor, tá, gente? Cara, o dízimo é muito doido. Eu tenho testemunho de dízimo que eu falei pra Rê, qualquer dia eu vou na igreja, faz tempo que eu te falo pra Rê que eu vou lá dar meu testemunho lá na igreja dela. Tô esperando, hein, gente? O dia que você aprender a lei do dízimo, que todo mundo sabe que é o pastor pedindo dinheiro, o pastor roubar dinheiro, né? Que a maioria das pessoas pensam nisso. Que não é. Deixa o pastor rouba, o problema dele também, não é teu. Né? O dia que você for honesto no teu dízimo, e o dízimo não é dar pra pessoa carente na rua, isso não é dízimo, isso é oferta, isso é bacana também. Né? O dízimo é outra coisa. Você precisa entender o que é o dízimo, né? Pra você dar. E mesmo você sem fé, como é uma promessa, você não precisa ter fé. Porque é prometido, né? É Jesus prometendo, você precisa de zero de fé. Você só precisa prestar atenção. Porque nós somos abençoados todos os dias, independente se você vai para a igreja ou não. Todos nós somos filhos de Deus, Deus é nosso pai, pai que é o melhor filho. Normal, né? E nós que somos tudo atrapalhado que é o melhor, imagina Deus que é perfeito. O dia que você tá indo do meu jeito, né? Você é lindo. Não, é o jeito que eu... Com todo respeito, Obrigado. né? Não, eu tô falando assim. Não, eu tô falando não assim. Tô falando por mal. É o jeito que eu vejo. O dia que você fazer um teste
E é só fazer um teste, porque eu fiz esse teste. Eu falei pra Deus exatamente assim. Eu não acredito. Falei pra Deus, daí tem 19 anos. Falei, eu não acredito no dízimo. Eu acho que é uma palhaçada. Esses pastores tudo bonitinho, parece que é uma panelinha, porque... Deixa eu falar da panelinha de igreja. Sabe o que é a panelinha da igreja? Vou falar pra vocês. Sempre as mesmas pessoas estão juntas, parece que estão combinando alguma coisa, porque são os únicos voluntários que realmente estão certos. Porque se você quiser fazer parte dessa panelinha, Você também pode. você também Você pode, também é só pode. você dedicar Olha, teu tempo. Deixa eu falar uma coisa Pode pra falar. vocês. Tem um versículo na Bíblia, não pregando, mas já pregando, né? Porque a boca fala daquilo que a gente tá cheio, meu coração acredita nisso. Tem um versículo que fala assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus nos fez todos criaturas. E quando você recebe Jesus no seu coração, você passa aí, então, ter essa paternidade sobre você. E o nosso Deus, ele é dono do ouro e de toda a prata. E aí, se eu tenho, meus filhos vão ter, né? Então, quanto mais os meus filhos estão comigo, mais eles vão usufruir disso. E quanto mais eu entendo esse princípio de, não, eu vou dar o meu dízimo, eu vou devolver o meu dízimo, porque essa é a minha parte na tarefa. É mágico quando você faz isso. Tem um segredo no dar, no plantar. Tudo que você faz é um plantar. Por onde você passa é um plantar. E sabe o que eu aprendi sozinho, Rê? Sozinho assim, com esses negócios de dar? Imagina uma coisa óbvia. Vamos dar um exemplo que Deus quer abençoar a igreja que eu frequento. Quer que cresça, quer que ajude mais pessoas, que é óbvio que é o objetivo. Quem é honesto no dízimo é quem ele vai abençoar. Por quê? Porque é o cara que ele sabe que tá dando a grana pra faz sentido o que eu tô falando ou não? Sim, claro. É o retorno da promessa que ele fez. Mas resumindo, gente, então 2 coisas que eu quero que você faça, que você pegue amanhã. Você tenta. 6 meses. Eu falo assim, ó, teste de 6 meses. Quem for honesto no dízimo 6 meses e a vida não mudar, não tô só falando financeiro, em tudo muda. O dízimo não é só o dinheiro. O dízimo é um pacote. Ele abre a tua cabeça e você começa a ver coisas que você não via antes. Qualquer um de vocês que for 100% honesto no seu dia, o que é o 100% honesto? Que é o antes, é do grosso. Então hoje você recebe o seu cheque de 100. Daí vem o governo, tira 20. Sobrou 80, não é do 80, é do 100, do grosso. O governo tomou o dinheiro, né? Então é do 100 que você dá o dízimo. Só pra você entender. Então é do grosso, não é do que sobra depois dos impostos. Do grosso. bruto, né? Do bruto, obrigado. Do bruto. Se você fizer um teste de 6 meses, de 6 meses, é por causa que eu penso em inglês gross, eu traduzo. sei. E a tua vida não mudar, você vai falar pra mim e eu vou deixar de ir pra igreja. Eu posso falar uma coisa Pode. que acontece Tem uma pessoa na minha igreja que ele dá o dobro do que ele recebe. Ou seja, o dízimo ele não dá 10%, ele dá 20%. Eu acho a coisa mais engraçada que ele começou nesse trabalho, eu acho que ganhando $16 a hora. Ele já tá em, acho que 28. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu li em algum lugar, eu não me lembro qual é a fonte, mas se eu não me engano, o dono da Colgate, ele dá 90% dele, do que ele ganha. 90% ele investe na obra para abençoar a vida de outras pessoas. A gente não tá falando que você tem que fazer isso, eu só tô compartilhando com vocês aquilo que a gente... E o segredo que há no dar. Quanto mais eu dou, é um plantar. É o segredo de viver do A, ponto. Isso, em resumo. Pronto. Quanto mais, olha, eu vou falar uma coisa, na nossa igreja, as pessoas falam, dá um trabalho pra caramba a boutique. E quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. As pessoas falam, nossa, os voluntários, mas não acabou? Não acaba. Não acaba. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E eu tô falando da boutique porque a gente vê ali, material, o negócio, na tua mão. A gente faz bazar do bem, dá um monte de sapato. Semana que vem chega um monte de sapato de novo. E isso é muito bom, você poder marcar a vida das pessoas. Então eu digo que a lei da semeadura, que é bíblica, e é como o Paulo falou, não precisa você crer. Você acreditando ou não acreditando, Vai funcionar, vai acontecer. O que você planta, você colhe.